tarde, boa noite para qualquer horário que você esteja vendo este vídeo aqui, né? Aqui, se vocês forem ver, eu tô gravando isso daqui 20h42 da noite, então pra mim é uma boa noite mesmo. E hoje a aula é sobre um assunto muito importante aí nos vestibulares que a galera faz. E vai ser, ó, Pega na... Aqui, nossa, é muita habilidade minha, cara. Ó. Ainda bem que eu não ensino português. Funções. Cara, isso daqui eu vou dividir em várias aulas, né, pra poder não ficar muito cansativo pra vocês. Mas bora, assim, pelo básico. O que é uma função? Função é uma relação, acima de tudo. Você tem que entender que quando a gente fala função, a gente tá falando sobre a relação de dois números. Não necessariamente dois números, mas pra, assim, teor de questões, a gente vai usar números, quase que sempre, né? Então, entendam que quando eu falo número, eu falo, na verdade, qualquer coisa. Mas pra questão, é número. Entendam isso. Ah, mas como que a gente vai relacionar eles? Simples. Eles sempre vão fazer parte de dois conjuntos principais. Então, por exemplo, tu tem aqui esse conjunto aqui A e esse conjunto B. No conjunto A, eu vou ter o número tipo 2, 3 e 4. E no conjunto B, eu vou ter os números 3, 4 e 5. Se eu fosse criar uma função, né, eu estaria relacionando um número de K com um número de K. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui uma relação que fosse assim, ó. Cada número que tá saindo aqui... Pera aí, gente. É isso, gente. Bebi uma água aqui e bora lá, né? Onde é que eu parei? Eu tava falando que se eu fosse criar uma relação entre cada um desses números aqui, o que eu faria? Ah, se você for parar pra perceber, o 2, ele é uma unidade a menos de 3. Ou melhor dizendo, 3 é igual a 2 mais 1. Se eu fosse transformar isso daqui numa função, né, geralmente a gente põe assim. F de x é igual a x mais 1. Então, vendo que para qualquer x, sendo o conjunto do x, esse daqui, para qualquer número que a gente aplicar isso daqui, a setinha que está relacionando ele com outro número é verdade. Então, por exemplo, eu tenho aqui o 4. O 4 está se relacionando com o 5. Se eu tivesse qualquer outro número aqui, então, por exemplo, o 7, aqui teria o 8. Para poder obedecer essa função aqui, que é basicamente a regra da relação entre dois elementos. Então, o que é a função? A função é uma regra escrita para descrever a relação entre dois elementos. Só que tem mais, minha gente. É o seguinte, para essa regra realmente acontecer e ser considerada uma função, ela tem condições para isso acontecer. Então, bora lá. Antes de eu explicar essas condições, eu tenho que dar um parâmetro assim de nomenclatura básica para vocês. Esse conjunto aqui que eu falei que estava se relacionando com B, né, o conjunto A, ele é chamado de domínio. O domínio, ele é todo e qualquer valor que x assume. Então, qualquer valor, tipo 2, 3, 4, 7, todos os valores de A, todos os valores do domínio, são valores que o x pode assumir. Por que eu tô dando tanta ênfase nesse todo aqui, gente? Por que eu tô dando tanta ênfase nesse todo? Porque no conjunto B vai ter um detalhe muito interessante. O conjunto B, ele é chamado de contradomínio. E o contradomínio, eles são todos os valores que y, ou melhor, a função de x pode assumir. Sendo função de x igual a y. É bom deixar isso daqui claro, porque eu não sei o nível que vocês estão vindo, né? E escrevendo isso daqui agora, eu acabei de perceber que não era pra eu dar ênfase no todo, e sim no pode e no assume, né? Mas enfim, bora lá. Ó, a
aqui e pode assumir. Estão vendo que no domínio, aqui, quando eu falo que ele assume, é uma coisa certa. Então, todo valor de A, ele realmente vai ter o valor de X. Ele realmente vai ser aquilo. Agora, o contradomínio é uma possibilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que só uma parte do contradomínio realmente pertence aos valores de Y. E essa parte, como é que a gente chama? A gente chama de imagem. Então, ó, eu vou pôr um detalhe aqui. É que a imagem é um subconjunto do contradomínio. Aqui, ó, eu vou botar IMG. Não, geralmente a gente põe só IM, né? IM é igual a todos os valores de Y. E detalhe, que essa imagem, esses valores de Y, eles são valores que estão relacionados com os valores de X. Então, a imagem e o domínio, eles têm essa relação aqui que é representada por essa seta. A seta, ela representa a relação entre imagem e domínio. Vocês estão entendendo? Então, enfim, né? Agora que a gente já deixou isso daqui mais explicado, bora falar sobre as regras. Gente, vocês têm que pensar numa coisa. Quando você tá na escola, você aprende que existe vários tipos de equação, né? Então, por exemplo, a gente vai ter a equação de primeiro grau, que seria, por exemplo, deixa eu fazer aqui. A mais 2 é igual a 3. Daqui é uma equação de primeiro grau, né? Tu tem a equação de segundo grau, que seria tipo A ao quadrado menos 4 é igual a... Bora pensar aqui numa coisa. 19, não, vou botar aqui 21, que é para poder dar um número fechado. Pronto. Aqui é uma equação de segundo grau. Terceiro grau, terceiro grau é mais difícil de pensar, né? Deixa eu pensar aqui. 2 elevado a 8 é igual a 8. 8 menos 2 é igual a 6. Tá, pronto. Ó, a gente tem esses três exemplos aqui, né? Beleza. Aqui, quando a gente resolve essa equação aqui, a gente vai ter que A é igual a 1. E só isso. Isso daqui que a gente está dizendo que A é igual a 1 é o valor dela, é a raiz da equação. Quando a gente vem para a equação de segundo grau, olha só o que acontece. A ao quadrado é igual a 25, né? A é igual a raiz de 25, só que tem um detalhe. Raiz de 25 pode ser tanto 5 positivo quanto 5 negativo. Tá vendo que deu duas opções? Eu, se for resolver essa daqui, vai dar 3 opções também. Se eu fosse fazer uma equação de quarto grau, pasmem, iam dar 4 opções também. E sejam elas iguais ou não. Aonde eu tô querendo chegar com isso? A quantidade... Bom, vou falar melhor, né? O maior expoente da sua equação é a quantidade de raízes que ele vai ter. Sejam elas iguais, diferentes, reais, inventadas, entendeu? Então, tipo, vocês têm que ficar atentos ao maior expoente. Por que eu tô falando maior expoente? Porque tu vai ter, por exemplo, uma equação do segundo grau completa, né? Que é o modelo dela, ela sempre vem assim, ó. Y é igual a ax ao quadrado. Não, na verdade, ela vem pra cá, né? Calma aí. É x que põe. X ao quadrado menos b vezes x mais c. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui é a forma base de uma equação do segundo grau. Agora, tá vendo que isso daqui a gente tem o expoente 1, que nem na equação do primeiro grau, e aqui a gente tem o expoente 2. Nesse caso, a gente faria o quê? A gente somaria? A gente pegaria qualquer um que tivesse mais fácil? Não. É por isso que tem essa regrinha da gente pegar o maior, entendeu? É pra você se localizar, galera. Mas, enfim. Elizabeth, por que eu tô falando isso daqui? Porque eu preciso que vocês tenham essa noção de que um mesmo valor de x... Não, peraí. Gente, eu me embolo toda vez que eu tenho que falar isso. Aí, tipo, enquanto a câmera tava desligada aqui, eu tava bem assim. Ué, um valor de x envolve um de... Não, é o contrário. Toda vez eu tenho que botar num papel assim pra eu ajeitar, porque na minha cabeça fica sempre bagunçado. Mas, enfim. Vocês estão vendo aqui que
um mesmo valor de A deu duas raízes? Pois é. Quando a gente traz isso daqui para as funções, o equivalente dessas raízes aqui seria um próprio x. E esse valor aqui de A seria o y. Por que seria o y? Porque vocês têm que encarar o oposto do que está acontecendo aqui. Eu vou explicar melhor bem aqui, ó. Cadê? Bora vir aqui. Digamos que eu tenho aqui esse conjunto, ó. Nossa, ficou bem bosta. Eu tenho esse conjunto e esse aqui. Esse aqui é o domínio. Esse aqui é o contradomínio. Essa daqui é a imagem. Lembra que a imagem ela é um subconjunto do contradomínio. Aqui eu vou fazer por pontinho, que é para não precisar ficar escrevendo equação, né, gente? Nem funções, mas enfim. Eu vou ter esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui. Aqui eu vou ter esse. Não, eu vou deixar menos aqui. 3 aqui. Eu vou deixar uns 2 aqui fora. Beleza. O que as regras de uma função falam? Elas falam que todos os elementos do domínio, eles precisam ter relação com alguém de fora. Então, tipo, aqui vai vir pra cá, aqui vai vir pra cá. Eu vou deixar em outra cor, peraí, né, Binha? Aqui, ó. Gente, é o programa que fica na minha cabeça 10 horas por dia. Aqui, ó, boom, e aqui boom também. Tá vendo que ninguém do domínio ficou fora? Pois é, isso acontece por quê? Porque o x, ele vai ter... Enquanto ele participar de uma função, ele sempre vai ter um resultado. Ele sempre vai gerar um resultado. Nem que aquele resultado seja, sei lá, igual a ele, ou diferente, ou, tipo, ele é elevado ao quadrado. Tipo, não importa. Depende da função, isso. Mas ele estando lá, vai acabar gerando resultado. Porque sem ele, nem tem função em primeiro lugar. Vocês têm que pensar nisso daqui, da mesma forma quando você usa isso na língua portuguesa, gente. Vocês falam alguma coisa, em função de quê? É independência de. Se uma coisa depende do x, não tem como aquilo existir sem o x. É por isso que essa regra existe. Então eu vou anotar aqui as regras depois escritozinho. Peraí. Gente, eu anotei aqui, todo elemento do domínio está relacionado com um elemento do contradomínio. Isso forma a imagem. Vocês têm que dar aqui importância a essa parte aqui do um elemento, porque não tem um x, ou melhor, não existe um x que dê dois y diferentes, gente. Por exemplo, 5 ao quadrado só tem como dar 25. Agora, uma coisa que é diferente é um mesmo y receber, tipo, um input de 2x. Porque, olha só o meu exemplo lá da equação de segundo grau que eu tinha botado. Eu não botei lá que as duas raízes eram 5 menos 5. Pois olha só, 5 ao quadrado é igual a 25. Menos 5 ao quadrado também é igual a 25. Então, um elemento do domínio, ele não precisa necessariamente se relacionar com um elemento do contradomínio que seja exclusivo dele. Então, é como se, x's diferentes podem compartilhar o mesmo y. Vocês entenderam isso daqui? Então, a regra principal é isso daqui. De que... Eita, gente, foi mal. Esqueci de botar um silencioso, mas enfim. Que todo elemento do domínio está relacionado com um elemento do contradomínio. Gente, único. Ficou uma bosta isso daqui. Nunca mais eu faço. Pera aí. Consegui, ó. Único. Pau. Um único elemento do contradomínio. Deixa eu voltar ao normal agora. Como isso daqui é uma aula básica, eu vou apresentar outras definições aqui, como a definição de par ordenado e também a definição de crescente e decrescente. Então, bora lá. Primeiro, de par ordenado. Par ordenado vai ser o elemento do contradomínio, ou o elemento do domínio e a sua imagem. Simples assim. Então, por exemplo,
Digamos que eu tenho uma função aqui, f de x é igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a y, né? Porque o f de x é y, gente. Vocês têm que ficar acostumados com isso. F de x é igual a y. Eu não vou usar mais 5 e menos 5. Eu vou usar 2 e menos 2 agora, que é para poder ficar fácil o entendimento. Digamos que x seja 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, o par ordenado desse ponto aqui num gráfico, a gente vai estudar sobre gráfico depois. Mas o par ordenado desse ponto aqui no gráfico, quando a gente representa a função num gráfico, é esse aqui, ó. 2, que é o x, que faz com que o y assuma esse valor, e o 4. Só que ao mesmo tempo, a gente também vai ter o menos 2 e o 4. Isso quer dizer que esses pares ordenados aqui são iguais? Não. Por quê? Porque o par ordenado, ele é a representação da função, ou melhor, dos pontos que constituem uma função no gráfico. Então, por exemplo, tu tem aqui um gráfico, né? Aqui é x, aqui é y. Bora representar uma função. Digamos que seja essa função aqui que eu botei. F de x é igual a x ao quadrado. Resolvendo do mesmo jeito que a gente resolveu aqui, a gente vai ter, ó, que aqui 2, aqui menos 2 e aqui é 4. A gente vai ter esse ponto aqui e esse ponto aqui. Agora a gente precisa avaliar. Agora que a gente já tá aqui, ó, e marcou esses dois pontos, cada ponto desse é um ponto que representa a nossa função de segundo grau aqui. E quando eu falo sobre gráficos, eu já tô indo aqui um pouco mais avançado do básico, porque o básico seria o quê? Seriam daqueles gráficos assim que é só uma reta, né? Mas eu já comecei a explicar isso daqui, agora bora terminar. Quando tu terminou, tu pode prestar. Foi mal, gente. Então bora lá continuar. Eu vou explicar daqui a pouco, daqui a uns minutos, por que ela é crescente, mas enfim. Essa função aqui, ela vai obrigatoriamente chegar aqui, tocar no zero e subir. Como que eu sei disso? Eu simplesmente desenho vários valores de x e y diferentes. Porque vocês têm que lembrar que tudo isso daqui, se seguir a mesma regra aqui da função, elas vão acabar pertencendo todas à mesma imagem e ao mesmo domínio. Porque existe só uma imagem e um domínio por isso daqui, gente. Então, bora lá. Eu fiz aqui com 2 menos 2, né? Eu vou fazer com 0, por exemplo. X sendo 0. 0 ao quadrado é igual a 0. Logo, y também é 0. 0, 0 é um par ordenado. Eu sabendo que 0, 0 é um par ordenado, eu já tenho certeza que ele vai ter que passar aqui pela origem do gráfico. Agora, bora fazer com 1, por exemplo. A gente chega aqui, x é 1. Para x sendo 1, y também é 1. Agora, e se x for menos 1? Vai ser 1 também. Então, olha só. Eu vou pegar aqui menos 1 e 1. E aqui vai ser 1, né? Pá, pá, xum, pá, pá, xum. Entendeu? Então, eu tendo essa linha aqui de pensamento que toda função do segundo grau forma uma parábola, eu apenas vou lá e ligo. É assim que tu forma um gráfico. Eu cheguei aqui para poder explicar para o ordenado e acabei explicando como é que tu faz um gráfico. E tu vai aplicar isso daqui, não é só em função do segundo grau, não. É função de primeiro grau, é logaritmo exponencial, seno, cosseno. Tu conhecendo o formato, tu só pega alguns pontos lá e traça. Entendeu? Então vamos agora, por exemplo, só para poder quebrar aqui logo, explicar o que é crescente e decrescente, que depois eu falo das funções afim, quadrática em específico. Bora lá. Crescente e decrescente é uma coisa assim muito... Como é que fala? Quando é tipo do instinto assim. Enfim, crescente. A função ela vai ser crescente quando ela crescer, então cresce o valor de y ao crescer o valor de x. Ah, me dê um exemplo. Tá bom. Notem que quando eu estou falando em crescer, tipo, como diretamente proporcional, eu tô falando em valores naturais dos números. Então, vocês têm que pensar que é como a gente estivesse tirando um módulo
do número, entendeu? Pra você que não sabe, tirar o módulo é como se fosse ver a distância dele até o ponto zero. Então, tipo, eu tenho essa linha aqui, né? Eu tenho 1 e eu tenho menos 1. Aqui vai medir uma unidade. Aqui também. Então, quando eu tiro o módulo de 1, vai ser 1. Quando eu tiro o módulo de menos 1, vai ser 1 também. Isso aqui é tirar módulo, tá? Se quiser, depois eu faço uma aula sobre isso daqui, mas é um detalhe assim, bem simplesinho. Enfim. No nosso exemplo, a gente estava vendo que 2 ao quadrado vai ser 4. E menos 2 ao quadrado também vai ser 4. 0 ao quadrado vai ser... Não, vai ser 0. Quase que eu... É porque eu fiquei pensando no elevado ao zero, né, gente? Mas não é não. 0 ao quadrado vai ser 0. 1 ao quadrado vai ser 1. E menos 1 ao quadrado vai ser 1. Ou vai ser... Calma aí, deixa eu botar aqui. Quadrado e vai ser 1. Bora analisar esses números agora. O módulo de 2, então eu vou botar aqui. Módulo de 2 é 2. Módulo de menos 2 é 2 também. O 0 é o módulo de 0. Módulo de 1 é igual a 1. Módulo de menos 1 é igual a 1. Até aí, beleza. Bora analisar aqui como é que funciona, então. Primeiro, 0. O y dele, 0 também. Aí cresceu uma unidade, foi para 1. O y virou o quê? Virou 1 também. Ah, aí cresceu, foi para 2. O y de x sendo 2 é 4. Então vocês estão vendo que se o valor de x é esse aqui, o valor de y é esse daqui, e tá sempre crescendo. E quando você enxerga isso usando os módulos dos números também, isso se torna verdade. Quando você trabalha com uma função de primeiro grau, que eu vou falar em outra aula, isso se torna mais verdade ainda. Entendeu? Então eu só quero que vocês peguem aqui essa lógica e entendam que para a função decrescente é exatamente o contrário. Então é só você escrever aqui, calma aí, que eu não sei escrever, né? Decrescente. Se y diminui, não, se x diminui, y diminui também. Eu tô deixando assim bem resumido porque eu já expliquei a lógica ali pra vocês. Eu vou botar aqui OBS. Trate com módulo. E é isso, gente. Um beijo enorme pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Eu não tenho muito costume de dar aula assim nesse formato digital, então eu devo dizer que eu tô meio nervosa, mas eu espero que vocês possam deixar as suas críticas assim sinceras aí nos comentários, entendeu? Qualquer coisa que você achou que ou que eu expliquei errado ou que eu não expliquei muito bem, se tiver qualquer dúvida, gente, comenta, que eu amo interagir com vocês, de verdade. Eu tô estudando no Farias Brito agora, mas eu sempre tiro um tempo pra poder responder vocês do YouTube e do TikTok, @Iteana do Futuro. Me sigam lá que eu tô falando várias coisas aí remetentes a concurso militar, ITA. Esse ano também eu vou fazer um monte de concurso, então vou fazer EFON, vou fazer SpaceX, vou fazer tudo que eu tiver dinheiro pra poder pagar, né? Porque eu não tô conseguindo nem bancar o cuscuz com ovo no café da manhã. Quem dirá bancar as provas, que é R$100 cada. É isso. Tchau. Um beijo pra vocês.